A paz do Senhor. Eu gravei um shorts agora há pouco falando sobre a história da viúva e, e o Senhor ministrou no meu coração que eu precisava gravar um vídeo falando um pouco mais, né? E falando um pouco mais, assim, de um testemunho, né? Que aconteceu na minha vida, de algo, de experiência que eu tive na minha vida. Ali eu disse sobre aquela viúva, né? Que ela tinha 2 filhos, o esposo dela falece, né? Ele morre, e ali ela fica com 2 filhos, cheia de dívida. Ela vai até o profeta Eliseu, né? E fala que ali o esposo dela era servo do Senhor, né? Que ele temia o Senhor, né? Então ele vai dizer de uma pessoa que estava na presença do Senhor, né? E de repente ele se vai e ela se vê ele desesperado com aqueles 2 filhos. O que eu vou fazer agora? Cheio de dívida. E os credores querem levar os 2 filhos que ela tem, o que sobrou quer levar dela embora. E ali o profeta faz uma pergunta para ela: o que você tem? Ela fala: não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. Ele manda ela pegar e sair pedindo vasilhas emprestadas, né? Porque ali vai ter um milagre dentro daquela casa, né? E eu não sei o que você está passando, o que você está enfrentando, qual é a dificuldade, qual é o cenário que você está enfrentando no dia de hoje, né? Às vezes você está numa situação que você fala: eu não tenho nada, o que eu vou fazer? Como eu vou pagar essa dívida? Como eu vou pagar essa conta? Como eu vou sair dessa situação, né? Eu não estou conseguindo enxergar nada, mas hoje eu vim liberar uma palavra para a tua vida. Tudo é possível aquele que crê. E o Senhor, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso, Ele não deixa o teu filho desamparado, Ele não deixa aquele que está buscando desamparado, sem a providência chegar dentro da casa. Ele não vai deixar faltar comida dentro do seu celeiro, Ele não vai deixar faltar mistura, Ele não vai deixar faltar de você pagar seu aluguel, a sua água, a sua luz, o seu gás, seja lá o que for. Ele vai entrar com a providência. E ali, através de uma ordem, aquela mulher vai, pega a vasilha, toma a vasilha emprestada. Ainda ele vai dizer: não pega pouca, não, pega muita vasilha. Olha isso, meus irmãos, como o Senhor ele é perfeito em tudo que ele faz. Ele faz coisas para sobrar, ele faz coisa para a gente. Um dia, hoje você pode estar passando uma situação que você pode não ter, mas o que ele vai fazer na sua vida é para você ter para emprestar, para você ter para dar. Olha como o Senhor é maravilhoso. E ali ela obedece a voz daquele profeta, e ela juntamente com os teus filhos, ali ela deita o azeite, os filhos dela vai trazendo as vasilhas e vai colocando. Você vê quando as pessoas trabalham em unidade o que acontece, né, meus irmãos? E ali enche as vasilhas e ela fala pro filho: traz mais vasilha. E falou: acabou a vasilha. Você vê que ela pediu muito, vai ver que essa mulher saiu no bairro inteiro pedindo vasilha, porque o profeta falou: não pega pouca vasilha, não. Vai saber que ela saiu no bairro inteiro pegando vasilhas ali emprestada, e todas aquelas vasilhas foram cheias. E quando ela pede mais, não tem, acabou, porque foi muita, a porção foi dobrada, foi grande ali sobre a vida de uma mulher que outrora estava chorando com 2 filhos, que foi o que ficou para elas, porque o esposo já tinha morrido, porque estavam querendo levar os filhos em troca da dívida. Só que ali, naquela casa, havia pessoas tementes ao Senhor. E de repente eu tô falando aqui com uma pessoa que teme ao Senhor. Você teme ao Senhor, você busca o Senhor, a sua vida está entregue nas mãos daquele que tudo pode. E você tá achando que você vai ficar desamparado? Você tá achando que o Senhor não vai entrar com providência na tua história, na tua vida, no teu cenário? Hoje eu vim liberar uma palavra para tua vida. Vai ter providência sim do Senhor. Nada vai faltar. Não te preocupes. O Senhor, Ele é um Deus que Ele chega e faz o impossível na vida dos teus servos, na vida dos teus filhos. Ele faz coisas imagináveis, que a gente nunca imaginou. Meu Deus, mas como? Sabe, eu já passei situação, meus irmãos, de eu ter só aquela mistura daquele dia. E eu falar: e amanhã? E você imagina bater palma na porta da tua casa, quase 11 horas da noite, uma pessoa com uma sacola do mercado, com 2 tipos de mistura, o Danone e a bolacha. Não tinha o Danone, não tinha a bolacha, mas eu só estava preocupado com a mistura. Só que Deus, Ele faz muito além daquilo que a gente pede. Ele sabe o que a gente precisa. Ele entrega muito além daquilo que a gente precisa. Porque Ele é pai. Que pai que quer ver o teu filho passar alguma necessidade? Que pai que quer ver o teu filho perecer? Nenhum pai quer ver isso. O nosso pai, ele não quer ver você perecer. Ele não vai deixar você perecer. Sabe, meus irmãos? Só que aqui o profeta vai dizer para ela: o que é que você tem?
E de repente o Senhor está perguntando, o que é que você tem para o milagre acontecer? O que é que... Porque a gente precisa tem que ter movimento da nossa parte, meus irmãos. Eu lembro que quando eu comecei mexer na confeitaria, eu tinha um leite condensado, um pouquinho de chocolate, um creme de leite e ovos. E tinha farinha. Eu tinha tudo aquilo para fazer um bolo, nada mais. Dava para fazer um bolo. E ali eu fiz um bolo. E daquele dia, daquele bolo, eu fui lá e eu fui comprando outras coisas. E assim eu fui fazendo um giro, sabe? E ali, meus irmãos, o Senhor ele foi providenciando tudo. Ele foi fazendo, sabe, o impossível acontecer dentro da minha casa. Eu vivi por 2 anos e pouco na confeitaria. Logo eu vou estar gravando um vídeo explicando para vocês como foi que esse ciclo se encerrou, se fechou na minha vida, tá? Para vocês entenderem um pouco mais. Mas tudo tem um propósito. Propósito que muitas das vezes a gente não entende, né? Propósito que muitas das vezes a gente fala, meu Deus. Porque quando o Senhor dá uma ordem para nós, sabe? Se você não tiver ali alicerçado no Senhor, você vai ficar sem entender nada e de repente você não vai nem tomar aquele passo, fazer aquilo que o Senhor está pedindo para você, porque você vai sentir medo. Só que eu vou falar uma coisa para você: não temas, o Senhor ele é contigo. Não te assombres, o Senhor que é teu Deus. Se o Senhor mandou você fazer alguma coisa, faça. Se é a direção do Senhor, hoje, meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tô num nível com o Senhor, que se o Senhor falar, ó, vai lá agora e faz isso, se eu sentir no meu coração que o Senhor tá falando, eu vou lá e faço. Sabe, porque é melhor a gente obedecer do que sacrificar. É melhor a gente obedecer do que a gente ter que pagar algum preço. Sabe, é tão bom quando a gente entende que a nossa vida tá entregue na mão do Senhor, que a gente tem que obedecer, que a gente tem que fazer a vontade dele. E o melhor ainda, quando a gente faz isso com prazer. Hoje eu obedeço o Senhor, eu busco obedecer o Senhor, quando ele me dá uma ordem, quando ele quer algo da minha parte, com prazer. Com prazer, meus irmãos. A gente tem que fazer com prazer. A gente não tá fazendo para qualquer um. A gente tá fazendo pro nosso Pai, nosso Deus. Sabe? Um Deus que conhece nosso amanhã, que conhece nosso futuro, que sabe de todas as coisas. Como é bom obedecer ao Senhor. Como é bom estar nas mãos do Senhor. Como é bom seguir a direção do Senhor. Porque aquele que segue a direção do Senhor não será decepcionado, não será entristecido e não será envergonhado, não será humilhado, meu irmão. Você não vai ser humilhado se você está obedecendo, se você está na posição. Sabe, a gente tem que estar na posição, a gente tem que estar na brecha para o Senhor, para a gente ouvir, para que a gente venha estar sensível para ouvir a voz do Senhor. Sabe, por muito tempo, quando eu não tinha maturidade da parte do Senhor, eu buscava por profeta para poder falar comigo. Sabe, por profeta. Eu só achava que o Senhor falava através de profeta, sabe? Mas não, o Senhor fala dentro do teu quarto. O Senhor fala com você aí onde você tá. O Senhor fala comigo onde eu tô. Basta a gente se render. Se tem uma entrega da nossa parte, como o Senhor não vai fazer? Se tem uma humilhação da nossa parte, como que o Senhor não vai nos responder? Então, meus irmãos, a gente tem que abrir a nossa boca e falar. Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Então a gente tem, meus irmãos, que buscar, que clamar, que falar, porque ele nos responde. O véu ele foi rasgado e a partir do momento que o véu foi rasgado, a gente tem livre acesso com o nosso Pai. A gente não tem que ficar esperando profecia, a gente não tem que ficar esperando o Senhor levantar profeta para falar com a gente. Porque o Senhor, ele quer dar maturidade pra gente, ele quer que a gente busque ele, ele quer ser íntimo, ele quer ser próximo da gente. Mas pra gente ter intimidade com o Senhor, a gente tem que buscar, a gente tem que entregar. A gente tem, meus irmãos, que sacrificar a vontade da nossa carne, porque a nossa carne ela não quer. Só que existe um espírito dentro da gente que grita. Ele grita pela presença do Senhor, ele grita para a gente ter contato com o Senhor. A gente foi criado para buscar o Senhor, para servir o Senhor, para louvar o Senhor, para estar constantemente na presença do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer: orai sem cessar, orai e vigiai. O Senhor lhe deu todos, meus irmãos, todas a direção através desse livro sagrado, através das Escrituras. Aqui, ó, aqui tá o mapa de todas as coisas para que a gente chegue até o céu. Porque aqui vai nos repreender se for preciso, aqui vai nos fortalecer. Aqui tem palavra para tudo que você passar. Você tá passando por uma ansiedade? Tem palavra aqui. Você tá passando por medo? Tem palavra aqui. Você tá num cenário que nem você mais acredita? Tem palavra aqui para você. Tem palavra aqui para todas as situações que você estiver passando. Tudo tem uma palavra aqui. Mas pra gente conhecer, a gente tem que buscar. A gente tem que se entregar. A gente tem que sacrificar a nossa carne, a vontade da nossa carne. Porque a nossa carne, ela não quer. Só que existe um espírito aqui dentro que grita, que grita.
que às vezes você nem entende. Ai, por que que eu tenho esse vazio? Por que isso? E às vezes a gente fica esperando, né? Ai, eu vou esperar, porque a resposta, se meu casamento vai ser restaurado, vai vir de um profeta, vai vir de um culto que eu vou e vai usar. Não tô falando que você não tem que ir culto, não. A gente tem que estar nos pés do Senhor, nos pés da cruz. Tem que buscar mesmo comunhão dentro da igreja, sabe? Buscar o Senhor. Só que eu falo uma coisa pra vocês, meus irmãos. Busca o Senhor no teu secreto, porque Ele vai responder, Ele vai dar resposta para aquilo que você não tem. Ele vai te solucionar aquilo que você olha e acha que não tem mais jeito. Ou olha e fala, será que a providência vai chegar? Vai chegar. Quando o meu esposo, ele começou a trabalhar, antes mesmo de trabalhar por conta, né? Eu comecei a incentivar ele. Comecei a incentivar ele. Vai, marido, trabalhar. E ele falava assim, mas, mas esposa, eu só tenho um pincel, um rolo. Eu só tenho um pincel e um rolo, eu não tenho uma escada. Eu não tenho um carro para condução. Eu não tenho. E eu falava, Deus é o Deus da providência. Irmão, sabe o que eu entendo? A gente não precisa de ter muita coisa não para o Senhor agir. Não, mas eu fui ali, irmãos, eu incentivava ele. Lá em Provérbios 14:1 vai dizer, a mulher sábia edifica a tua casa, a tola destrói com as tuas próprias mãos. Sabe, meus irmãos, eu tive uma vida atribulada antes de conhecer a Cristo? Tive. Só que depois que eu comecei a andar com Cristo, a minha mente parece que fez assim, ó, a minha mente abriu, as escamas do meu olho caiu. Eu comecei a aprender com o Senhor, sabe? Aprender a como ser uma mãe melhor, a como ser uma esposa melhor, a como ser uma pessoa na sociedade com postura de uma mulher cristã verdadeira, sabe? Tô aprendendo ainda, tô num processo constante com o Senhor, mas tá valendo a pena, porque eu tenho me esforçado, porque eu entendo assim que cada dia o Senhor quer ensinar um pouco, cada dia o Senhor quer tirar de nós e colocar dele, sabe? O Senhor fala, se a gente quer ir até ele, que a gente negue-se a nós mesmos, pegamos a nossa cruz para que nós sigamos ele, sabe, meus irmãos? Vale a pena, vale a pena. E ali eu incentivando meu esposo, a gente começamos em oração. Olha o poder da oração. A oração, ela te dá a resposta que você não tem. E tanto eu quanto ele ali na oração, no propósito do Senhor responder, porque tudo a gente tem que fazer debaixo da vontade do Senhor, né? Para que o Senhor responda, a gente vai saber. Ó, o Senhor tá falando, vai lá e faz, a gente vai saber que vai dar tudo certo, porque o Senhor que mandou. Você vê o que é a gente viver debaixo da dependência do Senhor? E é o que a gente busca viver, debaixo da dependência do Senhor. E ali o Senhor respondeu que ele poderia ir. E ali, meus irmãos, ele foi com aquele rolo e com aquele pincel, nada mais. Ele não tinha uma escada, ele não tinha um carro para condução, mas ele foi, ele resolveu ouvir a voz do Senhor. Mas, meus irmãos, o Senhor é um Deus que prepara. E quando é debaixo da vontade dele, ele vai começando a abrir os caminhos, ele vai começando a trazer a providência, ele vai começando a colocar tudo no seu devido lugar, ele vai começando a surpreender o nosso coração. E foi o que ele fez, né? Ali o meu esposo trabalhando numa obra, o gesseiro que estava ali, emprestou a escada para ele, e essa escada, ele ficou por meses com essa escada desse gesseiro, e esse mesmo gesseiro que emprestou a escada foi o gesseiro que disse pro meu esposo, quer comprar meu carro? Nós não tínhamos dinheiro nenhum, era um Uno, duas portas, ano 95, e aí o meu esposo disse, eu quero, sem ter. Você vê como que a gente tem fé, a gente não tá vendo nada, mas eu vou querer, ó, eu vou querer comprar, mas eu não tenho dinheiro, mas eu vou querer comprar. E ali o Senhor fez ali a situação, né, da gente conseguir aquele dinheiro. Meu esposo comprou aquele Uno, foi a maior alegria da nossa vida, sabe? Porque ele começou se locomover com mais facilidade para o serviço, porque ele trabalhava, sempre estava pegando serviço em outros bairros bem distantes, sabe? E tava sendo um pouco árduo para ele, sabe? E eu chorava vendo ele naquela situação. Só que aí eu comecei a orar também. Antes mesmo da gente comprar esse carro, eu comecei a orar. Orar, orar, orar. Comecei a orar mais. Porque já percebeu quando a gente tá passando por uma situação difícil, a gente começa a orar mais, a gente começa a buscar mais. Então, essa situação que você tá passando, hoje eu vim dizer uma palavra pra você, não é para te matar. Não é porque o Senhor tá querendo te castigar, não é por isso. É porque o Senhor quer te ensinar a estar mais perto dele. O Senhor quer te elevar a um nível mais profundo com ele. Então, o Senhor, ele vai ter que permitir situações para nos forjar, nos moldar, sabe? A gente é um barro nas mãos dele, ele é o oleiro, ele vai modelando, às vezes tem uma rachadura aqui, ele
Ele não vai fazer remendo, o Senhor não faz remendo. Se for preciso ele quebrar, ele vai quebrar. Só que você tá na mão dele, então vale a pena ser quebrada na mão dele. Você não tá na mão do inimigo, você não tá na mão de qualquer um. Você tá na mão do Deus Todo-Poderoso. Então, meu irmão, essa situação que você tá passando não é pra tua morte, é pro nome do Senhor ser glorificado. E pra resumir, logo mais eu vou estar gravando vários vídeos, sabe? Fica aqui comigo. Dê seu joinha se esse vídeo tá falando com você de alguma forma. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que tá passando uma situação difícil, sabe? Deixa aqui no seu comentário se essa palavra for com você. Deixa um amém, deixa uma mãozinha, sabe? Para o YouTube entender que esse vídeo está sendo relevante, sabe? Para que outras vidas venham ser alcançadas. Porque assim como você tá passando uma situação difícil, tem outras pessoas também num cenário difícil, sabe? Tá desesperado, não sabe o que fazer. De repente esse vídeo vai chegar até essa pessoa e vai abrir a mente dela de uma forma, vai fazer ela buscar mais ao Senhor, vai fazer ela se humilhar mais aos pés do Senhor, vai fazer ela entender que o Senhor tem providência para chegar na vida dela e tem providência para chegar na tua vida também, se você crê em nome de Jesus. Então, irmãos, o Senhor, ele fez coisas tremendas na nossa vida, só que ele nos forjou. Ele nos forjou em toda a situação que nós passamos. Foi difícil no começo, mas valeu a pena, porque o Senhor, ele é um Deus que ele quer fazer nós maduro na presença dele. Ele não quer cristão na presença dele 15, 20, 30 anos no raso. Chega de raso, meu irmão. O Senhor quer te levar para níveis profundos, para águas profundas. E eu não falo, meus irmãos, é, apenas de coisas materiais. Eu sempre busco falar do espiritual, porque o material é uma consequência da obediência, é o que eu digo sempre. O material daquilo que o Senhor faz é uma consequência. Está obedecendo? Que pai não tem prazer de abençoar o teu filho que está obedecendo, que está mudando, está se esforçando? Que pai? Nós, que somos maus, sabemos dar coisas boas para o nosso filho. Imagina o nosso Pai Celestial. Amém? Glória a Deus. Eu espero que esse vídeo falou com você. Não esqueça de deixar o seu joinha. Ative o sininho para toda vez que, todo dia eu estou gravando shorts, vou estar gravando mais vídeos, contando das minhas experiências, para que toda vez que eu gravar um vídeo, gravar um short, chegue até você, para que você seja edificado. Amém? Glória a Deus.